Amados amigos, queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré nos envolva, nos fortaleça e, por que não dizer, nos proteja hoje e sempre. Nós estamos numa fase que precisamos. Como eu estou sem máscara, eu fico aqui isolado na frente. Vocês com as máscaras aí, mas juntos nós podermos formar nessa noite uma corrente de força, uma corrente positiva, de pensamentos e vibrações, para nós trocarmos algumas ideias, algumas reflexões sobre uma das parábolas que mais nos traz dúvidas. Se todos pegássemos o Sermão da Montanha, a espinha dorsal com o ensinamento moral do Cristo, temos lá as bem-aventuranças e temos as parábolas. Foram várias ditas. Na noite, nós escolhemos uma para interpretarmos aqui juntos, despertarmos um raciocínio sobre ela e também pesquisarmos para tirarmos as conclusões sobre a parábola do filho pródigo. Afinal de contas, todos nós somos filhos, somos pais, somos irmãos e, acima de tudo, temos livre arbítrio para tomarmos as nossas decisões, como o filho pródigo assim o fez na parábola. Obviamente que a doutrina espírita nos ensina que, para cada decisão livre, nós somos obrigatoriamente o quê? Responsáveis. O plantio não é obrigatório, mas a colheita é. O que eu fizer ou deixar de fazer, eu vou responder por isto. E na parábola do filho pródigo, tem uma demonstração prática disto, desta realidade em que todos nós somos, acima de tudo, filhos de um mesmo Pai. Pai nosso que estais nos céus. Nós trazemos o DNA divino, como a gente vê na parábola do filho pródigo. Alguém nunca ouviu falar dela? Nunca? Nenhuma vez? Ótimo, então todos já, pelo menos uma vez já ouviram, não é? Pronto. Porque ela começa no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, começa assim: existia um senhor, como se fosse um grande fazendeiro, e que o seu filho o chama a pedir que partilhe com ele a sua herança. Não é assim que começa? Porque ele tinha um desejo, qual? Iniciar uma viagem. Então, olha, observa a primeira reflexão que nós podemos tirar. O filho chama o seu pai para repartir com ele a sua parte na herança. Existe uma bem-aventurança. Lembra que eu acabei de falar que o Sermão da Montanha, bem-aventuranças e parábolas? Existe uma bem-aventurança que fala sobre isto. Que um dos capítulos do Evangelho que particularmente, além de muito importante, é muito difícil de ser praticado. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E o jovem, filho deste homem, pede a sua herança, como filho de Deus, pede a sua partilha na herança. Que herança é esta? Que herança divina que nós, como filhos de Deus, temos direitos também. Porque quando nós concluímos, somos filhos de Deus, Deus nosso Pai, Pai nosso que estais nos céus, nós temos o direito à herança divina, tanto quanto na parábola está mencionada. Que herança é esta? Que herança divina nós trazemos em atributos ao nosso espírito
para termos esse DNA divino, esta centelha divina, a semente de Deus plantada em nós. Porque quando eu concluo que eu sou filho dele, eu trago uma característica fundamental que está na parábola, de maneira implícita ela aparece, tem que ser analisada, mas ela lá está, que é extremamente útil e necessária para nós. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O que é isto? Somos perfectíveis. Ninguém é perfeito ainda, pelo menos não que nós saibamos, fora os grandes missionários e Jesus, o maior modelo, mas nós, na nossa imperfeição, somos perfectíveis. O que é isto? É a herança divina que nós carregamos para buscar a nossa evolução, o nosso melhoramento, o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. E isso é o dia a dia para colocar em prática, colocar à prova se realmente nós estamos no caminho certo. A herança divina vai nos convidar a hoje sermos melhores do que fomos no ontem. Então, quando o filho chama o seu pai a partilhar com ele a herança, o seu desejo íntimo qual é? Crescimento. O seu desejo interior qual é? A busca da perfeição. Enquanto que o seu outro irmão que aparece na parábola, principalmente na parte final, fica insatisfeito com o retorno do seu mano. Mas aquele irmão, ao perceber isso, esforçou-se por também iniciar uma viagem ou permaneceu junto ao seu pai? Ali permanece. Sabe o que me faz lembrar? Vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão? Filósofo Platão, discípulo de Sócrates. Eu particularmente gosto muito. Platão tem o mito da caverna. Para quem nunca ouviu falar, é uma história interessante, que aparece inclusive menção a ela nos livros de André Luiz, salvo me engano, Entre a Terra e o Céu. O que é isto? Existia numa caverna escura, cheia de água, peixinhos. E lá habitavam, na escuridão, uma vida inteira. Até que um deles observa um pequeno ponto de luz a chegar naquela caverna escura. E por pequenino que fosse, destacava-se no meio daquela escuridão. O que ele fez? Por ser pequenino, esforçou-se por passar por aquele caminho. Chamou os demais colegas para iniciarem a viagem com ele. Ninguém quis. Ninguém. E ele vai, chega a um oceano de luz. Aquela imensidão azul maravilhosa. Eu vivo aqui à beira-mar. É lindo aquilo no final da tarde com o sol a refletir. Acho fantástico, uma das cenas que eu acho assim maravilhosas. Eu inclusive quando volto para casa com meu filho, eu paro ali à beira do mar para a gente agradecer ao sol pelo dia que nós tivemos. Isso é maravilhoso. Enfim, o peixinho ali chega ao oceano maravilhoso, se deslumbra. Mas a felicidade só não é completa, precisa dos irmãos. Então o que ele faz? Esforço novamente para retornar à escuridão e chamar os seus amigos. Olha, eu achei a luz lá. Não é fácil o caminho. Tem que fazer um esforcinho aqui, ó. Mas a gente passa. Vamos? O que os outros peixes disseram? Vamos partir do princípio que peixes falam, ok? Eu devia ter iniciado com isso, não é? Vamos partir do princípio que peixes dialogam, que de fato eles se comunicam. O que os peixes disseram? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Preferiram continuar no comodismo da escuridão que já era conhecido, do que enfrentar os desafios da vida na busca do melhoramento e encontrar algo novo,
E é por isso que na parábola, num primeiro momento, a intenção do filho ao partilhar a herança era buscar o seu crescimento, as suas experiências pessoais, para que ele conseguisse conquistar o seu merecimento. O outro irmão permanece ao lado do pai. Mas aquele jovem, imbuído dessa vontade, pede a sua herança e vai. Inicia a viagem. Tempo passa-se. Podemos, inclusive, dizer que esta viagem não se limita a uma viagem material pelas estradas da vida, mas pelo contrário, e ainda mais ampliado, pela viagem das vidas. Porque podemos chegar, inclusive, a uma interpretação que esta viagem deste filho poderia ser uma, duas, várias reencarnações. O tempo passa e para o Espírito eterno, tempo não significa nada. Para nós uma encarnação, 50, 60, 70, 90 anos, pode ser muito, mas para um espírito, 90, 100, 200 anos não significa nada. A noção de tempo ela é mais ampliada. Ela é muito mais ampliada. Fato é que nesta viagem, o que acabou por acontecer com o jovem filho, que saiu com a sua herança, feliz da vida a buscar a sua experiência. O que aconteceu com ele? No livre-arbítrio das suas decisões. Inicialmente era na busca da perfeição, a busca do melhoramento. Mas o que aconteceu com ele? Melhorou? Pela parábola que vocês conhecem, melhorou ou não? O que ele fez? Foi pródigo. Por isso esse adjetivo. Tornou-se pródigo. Pródigo no amor e na caridade? Pelo contrário, utilizou a sua herança apenas na satisfação pessoal. Como que a gastar o seu dinheiro. A parábola não fala em dinheiro, mas para a gente ilustrar, a gastar o seu dinheiro nos seus prazeres pessoais. Só que o dinheiro acaba, não acaba? E o que aconteceu com ele? Além de não ter melhorado, além de não ter crescido moralmente, passa por grandes dificuldades. E essa é a parte que considero mais importante da parábola. Porque olha o detalhe da parábola de Lucas. Diz assim, que ele esteve só e abandonado a passar frio e a passar fome. Lá está escrito. A ponto de pedir trabalho para poder se alimentar. E qual foi o trabalho que deram a ele? Cuidar de porcos. Numa ilustração, numa metáfora, a mostrar para nós do trabalho mais simples, mais pequenino e com a intenção, na parábola, mais humilhante. Vai cuidar dos porcos. O jovem passa tanta fome que ele pede comida para o seu chefe e lhe é negada. Ele não pode nem sequer comer o que os porcos aqueles porcos de abate, não é, que servem de alimento, comiam bem, e ele comia mal. A sofrer. Esse é um momento delicado da parábola, porque se a gente poderia questionar assim: este jovem que sai da casa do seu pai, inicia a sua viagem, as suas experiências, passa grande dificuldade. Quem foi o causador destas dificuldades? Quem foi o responsável por este jovem, este filho pródigo, passar frio, passar fome, sofrimento das mais variadas formas? Quem foi? Foi o pai que não deu a herança devida? Quem é o grande responsável por isso? Ele mesmo. Se tivesse bem empregado as suas oportunidades no seu dia a dia da vida, não chegaria nessa situação.
Ele é o grande responsável, criador. Por isso que às vezes a gente escuta nos espíritos a dizerem, nós somos co-criadores. Eu não crio o espírito do meu filho, mas eu criei o corpinho físico dele. Não é assim? Do parentesco corporal e espiritual? Eu não crio o espírito, mas eu participo na formação genética do corpo. Ele é tão bonito quanto eu. Meu filho é tão bonito quanto eu. E ninguém diz o contrário. É verdade. Só não posso confirmar isso com a minha esposa, mas é verdade. Então, se eu sou co-criador, eu crio coisas boas na minha vida, como eu posso criar situações não tão boas. Eu posso criar saúde para mim, força positiva, como eu posso criar a enfermidade. Quer que eu ilustre? Para a gente ver isso? Porque a parábola ilustra o lado negativo, do jovem a passar frio e fome, que nem alimento dos porcos lhe deram. Mas coloca do lado positivo. Nosso Lar, já leram? Nosso Lar? Gostaram do livro? É bonito, não é? André Luiz, do Nosso Lar, a primeira obra, na sequência de 16, o último chama-se A Vida Continua. Olhem, para quando vocês forem ler um depois do outro, a sequência do crescimento deste espírito, André Luiz. O início está lá no Nosso Lar. Quando ele recebe alta do seu tratamento, o que ele pede? Quero trabalhar. Eu quero servir. Apesar de tanto ter recebido, agora é a minha vez de dar, de agradecer. Ele foi ser médico no plano espiritual? Não. E detalhe, André Luiz, enquanto encarnado, como um grande profissional da área de saúde, sanitarista mundialmente conhecido, hein? Um profissional que inclusive recebeu Albert Einstein no Brasil, no Rio de Janeiro. Representante da Santa Sé como sanitarista no mundo. Quer dizer, André Luiz não era um espírito qualquer, uma grande inteligência. Ao chegar no plano espiritual, não foi ser médico. Não foi. Não tinha condições para isto. Mas ele tinha um fator importante. Vontade. Desejo de servir. E o que ele foi fazer? Algo que muitas vezes a gente foge. Como dizem lá do Brasil, foi fazer parte do clube da vassoura. Ninguém quer, né? Chega ao centro espírita, eu gostaria de trabalhar. Ótimo, seja muito bem-vindo. Porque eu já... E apresenta o currículo, né? Eu já fiz tantos cursos, tantos anos de espiritismo. Quando até me perguntam, quantos anos tem de espiritismo? Eu tenho até vergonha de falar. Porque anos, quantidade de anos, não significa nada porque nós nem conseguimos sequer nos melhorar. A intenção é servir, não ser servido. E André Luiz tinha. Então o que deram para ele? Para o antigo médico, vassourinha. E foi trabalhar, foi limpar, com um desejo tão grande que ele recebia bônus horas em dobro, com uma dedicação tão grande. Traz essa informação para a parábola. O jovem, ao passar pela sua grande dificuldade, criação dele, chegou no seu limite de sofrimento. Havia chegado, como diz, no fundo do poço, ao estar lá no meio dos porcos, a passar frio, a passar fome. Havia chegado no seu limite, no nível mais baixo de dificuldades e sofrimento? Essa é a pergunta mais importante da parábola. Essa é a reflexão mais importante, porque a partir dela há uma mudança de ótica. A partir dessa pergunta, se este jovem havia chegado no seu limite no fundo do poço, há uma mudança de raciocínio na parábola, que encaixa-se no nosso dia a dia.
Quem de nós aqui hoje não tem dor e sofrimento? Quem de nós, reencarnado neste planeta de provas e expiações, nós não temos as nossas próprias dificuldades? Sejam elas materiais, sejam elas morais. Dói a cabeça, dói o coração, dói o estômago. Como dizia um amigo meu, dói o coração. Né? Dói o coração. Dói tudo no corpo. E ainda se fizer frio e chuva, eu não vou ao centro espírita. Eu costumo dizer aí que tem que ir mesmo, para poder sair daqui melhor, porque isto aqui, um centro espírita como este, é um verdadeiro pronto-socorro espiritual. A gente recebe muito mais do que imaginamos, muito mais, porque aqui tem bons espíritos. Então, nesta dor e sofrimento que nós passamos no nosso dia a dia, elas nos impedem de caminhar. A nossa dificuldade, criação nossa, nos impede de caminhar, nos impede de raciocinar, nos impede de decidir entre o certo e o errado, entre vir e não vir, entre fazer e não fazer, ou mais importante ainda, entre amar e não amar. Nos impede? Nós podemos chegar no plano espiritual e falar: doía tanto, Senhor, que eu não tive condições de fazer? Dá para fazer isso? Quando nós desencarnarmos e formos recebidos, se tudo der certo, no plano espiritual, numa colônia aqui sobre a cidade do Porto? Lá eu não fiz mais porque doía o coração. Dá para fazer isso? Eu sei que o coração é aqui, é só... Né? Dá para justificar com isso? Não dá, não dá. A quem muito for dado, muito será pedido. E acima de tudo, há muitos os chamados, oportunidade para todos, pouquíssimos os escolhidos. De maneira que, na parábola, com todas essas informações, o jovem havia chegado no fundo do poço? Não, não havia. Por que não havia chegado no fundo do poço? Porque lhe restava a racionalidade. Ele ainda conseguia pensar, ainda conseguia refletir e decidir. Eu, quando me excedo no livre-arbítrio, eu tenho mais limitado. Eu sou livre para fazer o que quiser, mas eu não posso influenciar no livre-arbítrio do outro. Aí eu me excedo, então o meu passa a ficar mais limitado. Porque eu tenho que respeitar o outro como eu gostaria que me fosse respeitado. O jovem da parábola não havia chegado no fundo do poço porque ele tem um raciocínio. Os empregados de meu pai alimentam-se melhor do que eu. Enquanto eu estava na casa de meu pai, eu não passava esse tipo de dor e sofrimento. Os que lá estão são muito mais felizes dos que aqui estão. Então, esta reflexão mostra que o filho não havia chegado no fundo do poço. E por estas reflexões, ele toma uma decisão importante. Quero melhorar. Sempre, cada dia é uma nova oportunidade, cada segundo é uma nova oportunidade da melhora. Então o que ele diz? O que ele decide? Vou voltar. Não aguento mais, vou voltar para a casa do papai. Não é assim? E ao retornar com um pensamento, vou dizer ao meu pai que sou pecador e não sou digno de ser chamado seu filho. Olha o arrependimento, olha a vergonha. Ninguém precisa ir lá e botar o dedinho. Olha, o que fizeste está errado. Ele já sabia daquilo que ele havia feito mal. Que atire a primeira pedra quem nunca pecou.
Porque às vezes a gente olha só para o lado daqueles que atiram a pedra. E daquele que pecou, da Maria de Madalena que lá estava, humilhada em praça pública, que sabia que havia errado. Porque cada um conhece a si mesmo. Nós não precisamos vir aqui dizer, tu errastes assim, assim e assado. Para quê? Além de falta de educação, é falta de caridade. Não precisa. Cada um que raciocine por si só e tome a decisão. Eu quero melhorar. Eu quero ser uma boa pessoa. Meu filho todo dia chega em casa, papai, portei-me bem na escola. Todo dia. Falo, ótimo, ainda bem. Ele precisa perceber que com ele vai portar-se bem ou portar-se mal. Isso pequenino, né? Vai fazer 5 anos mês que vem. E nós precisamos ter esse despertar que na parábola mostra desse jovem que teve o seu despertar. Porque com ele, com este despertar, nós vamos verdadeiramente melhorar. Não basta falar eu quero. Precisa dizer eu vou. Não vou enganar o próximo. Se eu não quiser, eu engano a mim mesmo, não o outro. Eu posso dizer para o Júlio que eu quero melhorar, mas se aqui dentro eu não quiser, eu engano o Júlio ou a mim mesmo? Não dá. Então eu preciso ter esse despertar. E nessa situação, a dor é sim uma bênção divina. Porque por meio dela, foi o veículo que impulsionou esse rapaz ao seu despertar. Não precisa ser assim com todo mundo. Não é assim com todo mundo. Existem 2 caminhos para o despertar. Um mais fácil, mais direto e muito mais objetivo, que é uma linha de crescimento horizontal, que é o caminho do amor. Pouquíssimos, raros, são aqueles que fazem a opção de seguir uma linha crescente vertical de amar. Nós o que fazemos? A opção pelo outro caminho. Sabe como ele é? É assim, ó. Aqui para baixo, para depois começar a subir. Nós criamos, desde o início da nossa vida, das nossas vidas, através das múltiplas reencarnações, criamos uma série de débitos que fazem com que o nosso perispírito esteja doente ainda, manchado. Nós precisamos limpá-lo para poder começar a crescer. É o despertar. E esse é o caminho que muitos de nós adotamos. Muitos ainda. É o caminho da dor. Por isso que ela torna-se uma bênção para ser o despertar para nós. Eu não aguento mais sofrer. Quero melhorar. Quero conseguir ter boas energias, saúde. E a saúde passa-se pela física, mental e espiritual. Aconteceu com o rapaz da parábola. Ele volta para casa com a sua vergonha. Vou dizer ao meu pai que não sou digno de ser chamado seu filho. E volta. Quanto tempo? Não diz na parábola. Mas o tempo novamente passa-se. Desta vez com a intenção de crescimento. A intenção real. Ao se aproximar da casa, o seu pai ao longe, como que a perceber a chegada do filho, vem feliz da vida. Vem feliz da vida. Quem tem filhos aqui? Quando o filho erra, qual é a nossa postura? Porque essa mesma pergunta encaixa-se na parábola. Porque o pai, ao respeitar a decisão do filho lá atrás, no início da história, e dividir com ele a herança, o pai não disse, meu filho, vais fazer asneiras. Tome cuidado. O pai não disse isso. O pai não tentou desestimulá-lo na sua decisão. O pai não tentou inibir o filho, permitiu que ele fosse em busca do seu desejo. E ao retornar e ver o filho maltrapilho, como se fosse um sem-abrigo, todo sujo, com a roupinha rasgada, qual foi
o desejo daquele pai? Foi apontar o dedo para o filho? Eu falei. A gente gosta de falar isso, né? Eu avisei. Somos doutores da verdade. Eu bem que avisei. O pai fez isso? Nós fazemos isso? Olha como a parábola encaixa-se no dia a dia nosso. Nós fazemos porque o pai na parábola não fez. Foi lá e abraça o filho. Dá a ele todo o carinho possível. O recebe de braços abertos. Tanto deu carinho para o filho que criou ciúme no outro irmão, não foi? Criou ciúme. Mas olha a importância da parábola deste pai que recebe o seu filho de volta à sua casa, sem julgá-lo, sem censurá-lo, sem criticá-lo. Até porque, se nós, na educação em casa, os meus são pequeninos, não sei o de vocês. Do Júlio eu sei que já são todos maiores, mas não sei se vocês têm filhos pequenos. Se nós começarmos toda hora não, e criticar o filho, censurar o filho, sabe o que vai acontecer? Ele cresce e no momento da dificuldade, sabe quem ele vai buscar? Na hora que precisar, quem ele vai buscar? Qualquer um, menos eu. Menos a mim. Porque pela conduta do pai, permitiu naquele despertar do filho, lembrar-se, na casa do meu pai, até os empregados são melhores tratados do que eu. Imagina se, na casa do pai dele, todo mundo fosse maltratado. Não teria o despertar do filho. Sabem o que é isto? Caridade reflexa. Pelo reflexo da caridade praticada pelo pai, criou o exemplo para o filho. Tanto exemplo importante que ficou incorporado nele, na herança divina, que ele despertou. E ele teve força para voltar para casa. Olha a importância de educar, mas educar com exemplos. Jesus é nosso mestre não só porque falava, mas porque exemplificava. E para terminar, o filho insatisfeito reclamou um bocadinho para o pai, não reclamou? Reclamou, não foi? Quem tiver irmão, nunca teve ciúme do irmão, da irmã? Eu tenho mais 3. Imagina? É o teste diário outra vez. Reclama para o pai a dizer, poxa, tantos anos eu aqui estive e nunca fizeste sequer uma festa a mandar matar os animais para fazer todo aquele churrasco? Nunca fizeste nada para mim? E esse meu irmão que foi embora, gastou tudo, volta aí numa condição como ele está, fazes toda esta festa e para mim nada? Para quem quiser estudar bem a parábola, mostra que este irmão, este que permaneceu ao lado do pai, ainda não estava maduramente moralizado, ainda não havia aprendido todo o exemplo que o pai lhe dava, não havia incorporado no seu dia a dia, porque por mais que o pai seja bom, ele ainda não havia, porque mostrava imperfeições, dentre elas os ciúmes, a indignação. Porque no final o pai diz assim, teu irmão estava perdido e foi reencontrado, teu irmão estava morto e agora está vivo. Mostra que cada um de nós, na prodigalidade da nossa vida, dos excessos que por acaso cometamos de orgulho, vaidade e egoísmo, porque não vamos nos iludir, estão em excesso conosco, no sentido de várias reencarnações. Nós precisamos ter o nosso despertar para separar joio do trigo, o bem do mal, o certo do errado. Precisamos. E para isso, hoje é o nosso melhor momento. Hoje é a nossa melhor oportunidade. As provas, as expiações, as oportunidades que tivermos devem ser bem aproveitadas. Dentre elas a pandemia. Dentre elas a pandemia. Porque por mais que estejamos assim fisicamente distanciados,
podemos estar nos sentimentos unidos, numa só corrente de força para vibrar. Se eu não posso abraçar, porque hoje é assim, não é? Se eu não posso abraçar, mas eu posso transmitir boas energias. Eu posso vibrar, pensar positivamente para os outros, como a nossa irmã Maria fez na vibração inicial, por aqueles que lutam pela sua vida. Então essa é uma das reflexões da parábola, que ainda tem muita coisa, mas quando vocês forem ler, analisá-la, tragam para o dia a dia, porque de todos nós nos encaixamos na figura dos filhos, dos dois, para analisarmos o nosso dia a dia, para tentarmos melhorar e ter o nosso despertar espiritual. Saulo caiu do cavalo, mas teve o seu despertar. É chegado o momento do nosso também. Já atingimos a racionalidade, agora decidir entre o certo e o errado. Muita paz, muita luz e muita força para todos vocês. Muito obrigado.